Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online, o seu espaço dominical que fica disponível durante toda a semana, é claro, para você estudar a Bíblia livro por livro. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. O livro de Números que nem é tão conhecido como deveria ser, mas é um livro interessante, um livro que faz parte do Pentateuco, né? Um livro que faz parte do Antigo Testamento e, é claro, é o quarto livro da Bíblia e, por isso, hoje nós separamos essa EBD Online para a gente falar sobre o livro de Números. Lembrando a você que todo domingo ao meio-dia nós estreamos uma EBD Online inédita e depois que estreia, esse vídeo fica disponível aqui no canal, como os outros vídeos também que estreiam por aqui, né? E você pode ver e rever quantas vezes você quiser, pode e deve compartilhar com os seus contatos, com os grupos da sua igreja, do seu seminário, da sua faculdade, da sua família, nas suas redes sociais. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas também possam ter contato e participar da nossa EBD Online. E também, é claro, você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, inscreva-se agora, é só um clique e aproveite, vai ali no sininho e ative todas as notificações para você não perder nada, porque todo dia tem vídeos novos e diferentes estreando por aqui. Por exemplo, amanhã, de segunda-feira, é dia de devocional, terça-feira tem o nosso curso livre para quem é membro do canal, quarta tem temas teológicos, quinta, história do cristianismo e assim por diante. O livro de Números, quando você ouve falar em números, é claro que vem à sua mente aquilo mesmo que você está pensando, né? Números, 1, 2, 3, 4. O que tem a ver números com um livro da Bíblia? Tem a ver porque é um livro que fala sobre censo e recenso, né? Principalmente o recenseamento, a contagem das tribos de Israel, antes da maneira como está organizado no Pentateuco, antes de que elas entrem na chamada terra de Canaã, que será conquistada. Quando o texto foi escrito, ela já tinha sido conquistada, mas no relato está apresentando esse povo se preparando para as batalhas que virão, se organizando militarmente, religiosamente, familiarmente também, e esse povo prestes a entrar nessa terra, e por isso ele vai ser recenseado em todas as tribos, para assumir depois o controle da terra de Canaã. O nome original desse livro, lá na Tanakh, você já sabe o que é Tanakh? Se você tem acompanhado a nossa EBD Online, já sabe o que é Tanakh, né? Se não sabe ainda, eu vou lhe dar o espaço do comentário para perguntar isso e o que você quiser, fazer suas perguntas, e também a oportunidade de você pesquisar para saber o que é Tanakh, né? Lá na Tanakh, o nome de Números era No Deserto. Lembrando que os livros da Tanakh, eles recebiam o nome de acordo com as primeiras palavras que apareciam no texto lá no hebraico, né? Então, Bamidbar é a primeira palavra que aparece lá no livro em hebraico e, portanto, o nome do livro era No Deserto. Quando o texto foi traduzido do hebraico para o grego, e qual é o nome da tradução do hebraico para o grego? Escreva aqui nos comentários que eu quero ver se você está acompanhando, hein? Esse nome, ele é traduzido para o grego e aí vira números por causa dos recenseamentos e das contagens que aparecem no texto. A sua composição literária, ela é também complexa, não é uma composição literária simples, não é um livro que aparece inteiro, pronto, está aqui, é só encadernar e botar para rodar, não é assim que acontece. Tenho falado isso nas EBDs online anteriores, né? É um processo complexo de ver textos com textos que combina, que não combina, se encaixa aqui, se encaixa ali, se não encaixa em lugar nenhum.
e também o seu processo de redação final é tardio, né? Expliquei isso lá na aula sobre Levítico, como é essa redação final, porque para chegar nos livros que você conhece, que tem aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, esses livros, é claro que não foram encontrados assim, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até porque a separação de capítulos e versículos é bem recente, né? Bem recente. Já lá para o meio da Idade Medieval, né? Bem depois dos concílios. E mesmo assim o texto não era inteiro, né? Ele foi sendo compilado, organizado, montado até passou pelo processo de redação final até chegar neste texto aí que você tem na sua Bíblia à sua disposição, né? O livro apresenta diversas tradições narrativas. Ali nós temos textos que provêm do relato sacerdotal, e aí nos estudos de autoria do Pentateuco se tem pelo menos 4 hipóteses. Essas hipóteses já foram criticadas, ampliadas, tem até uma multiplicidade maior, mas na hipótese documental clássica eram 4 fontes, né? A fonte javista, eloísta, deuteronomista e o relato sacerdotal. São tradições diferentes, com conteúdos diferentes. Então, o livro do Números, ele apresenta textos que provêm do relato sacerdotal, ele tem textos que são pré-exílicos, ou seja, textos escritos antes do povo ir para o exílio, mas também tem, como a maioria dos textos do Pentateuco, os textos do Antigo Testamento, composições que são pós-exílicas, né? Que são depois do período do exílico, depois que o povo se reorganiza, depois de sair lá do processo do exílio. O livro fala sobre a desobediência do povo de Israel, que saiu lá do Egito, né? Portanto, como eu falei lá no original, o nome do livro é No Deserto. O deserto vai ser o lugar central do livro dos Números. E quando nós falamos nesse contexto de deserto, estamos nos referindo ao deserto do Sinai, que é um deserto que liga o Egito a Israel, que liga o Egito à Palestina, né? Usando o termo da época mais apropriado. Porque o livro vai narrar esse povo vagando por esse deserto. Esse povo pecou, esse povo foi liberto lá do Egito. A narrativa teológica do texto esse povo estava prisioneiro no Egito gerações após gerações. Deus ouviu o clamor, a necessidade desse povo e o livrou do cativeiro no Egito. Esse povo, quando sai do Egito, dá de cara com o deserto, porque é o caminho natural até a Palestina. Eles precisam passar por esse deserto. Deus sustentava e guiava esse povo, mas o povo, mesmo assim, era resmungão, era um povo desobediente, era um povo rebelde, e por isso a travessia desse deserto durou muito mais tempo do que deveria durar, e esse povo começa a resmungar, lembrar lá do passado, e o deserto é apresentado nesse livro como um sinal de punição. Deserto não é coisa boa nessa construção teológica. Deserto é uma punição pela desobediência desse povo que está sendo liberto do Egito, vai para uma terra que será a sua construção nacional, e mesmo assim eles reclamam de tudo, são desobedientes, são rebeldes. Então, o assunto central do livro de Números é o deserto, a desobediência do povo, sua punição e também a construção, a chegada da segunda geração desse povo de Israel. As leis apresentam uma organização militar e religiosa, já com uma certa complexidade do povo de Israel antes de chegar na batalha, né? E aí se deve imaginar, se isso for literal, onde esse povo aprendeu a se organizar dessa maneira, uma vez que era um povo nômade, um povo que estava vagando pelo deserto sem a menor estrutura e sem o menor preparo, né? Também devemos pensar, bom, se os números lá do Êxodo
forem exatos, cadê os impactos ambientais, arqueológicos, historiográficos de tanta gente por tanto tempo no mesmo lugar? E esses impactos, eles não têm relato deles, né? Então, isso nos leva a crer que esse livro é uma construção teológica para nos mostrar ensinamentos importantes que aquele povo precisava receber, sua construção enquanto identidade nacional, a característica dos sacerdotes na construção desses textos, e depois, é claro, que ele serve de ensinamento para todo o seu leitor e para todos aqueles e aquelas que conhecem essa tradição, tanto da saída no Êxodo, quanto na passagem pelo deserto aqui no livro de Números, né? O texto alterna relatos e leis. Ele é entre aspas, né, um meio termo entre Gênesis, que é bastante relato, e entre o Levítico, que é bastante lei. Então, Números é uma mescla, um equilíbrio. Tem relatos, mas também tem leis, né? Então, não é nem um estilo literário de Gênesis, nem também um estilo literário de Levítico. É um outro estilo literário, né? O propósito teológico, como a gente já está falando aqui, é alertar em relação às faltas individuais, às faltas coletivas, às faltas desse povo, a sua desobediência, que quando esse povo peca, consequências são inevitáveis. Deus coloca esse povo no deserto, Deus pune, esse povo fica perdido, esse povo fica desorientado, esse povo fica vagando por um deserto que ele não teria a necessidade de vagar, né? Esse povo fica mais tempo distante da promessa de ir para um lugar onde eles vão se estabelecer, estabelecer o seu culto, estabelecer a sua religião, estabelecer a sua moradia, a sua família. E quanto mais desobediente, rebelde esse povo é, quanto mais esse povo peca, mais longe do seu objetivo final esse povo fica. Então, nós precisamos pensar isso também dos livros da Bíblia. Esses livros da Bíblia, a Bíblia, ela não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de história, no sentido moderno, contemporâneo do termo. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um livro de fé. É um livro de pessoas que creem, escritos por pessoas que creram também. Então, o seu propósito principal não é com a exatidão do número, com a exatidão do relato histórico, com a exatidão, por exemplo, da arqueologia, muito menos da ciência, até porque esse conceito de ciência naquela época nem entrava em cena. Esse é um conceito bem mais recente, bem da modernidade, da idade contemporânea, né? Mas o objetivo central dos livros da Bíblia é teológico. É um objetivo de fé, para um povo de fé, para não pecar, para não errar, as consequências que vêm quando ele erra, quando ele peca, para não se separar do propósito divino para a sua vida, né? Então, nós nunca podemos perder de vista essa situação. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que o Egito processou Israel por causa das pragas do Egito. Não tem o menor cabimento isso, né? Se você pesquisar, você vai ver que há relatos irônicos em relação a esse tipo de... esse processo seria uma ironia, né? Não é literal, evidentemente, porque as pragas do Egito não são literais, não tem registros na história sobre ela, né? Embora alguns tentem falar que sim, mas não. O propósito não é esse, o propósito do Êxodo não é isso. O propósito é mostrar que Deus trata com o opressor do seu povo, que Deus não deixa passar em branco a opressão contra o seu povo, e nem mesmo dentro do seu próprio povo em relação ao mais pobre, ao desprovido, à viúva, ao necessitado, e que Deus cuida do seu povo independente do momento, do lugar, da circunstância que esse povo está vivendo, porque Deus é o libertador. Esse é o propósito lá do Êxodo. Esse é o propósito aqui do livro de Números. Deus continua tratando com o seu povo, quer lembrá-los de que eles não devem pecar, porque ele tem um plano que é muito melhor
do que ficar vagando pelo deserto, e o que o afasta desse plano é a rebeldia desse povo para com os seus desígnios, né? Então nós temos que entender que a Bíblia, quando é escrita, as tradições, as histórias, as construções religiosas, quem estava por trás dessa escrita, ou seja, os autores ao longo do tempo, e os múltiplos autores que cada texto possui, o propósito é trazer um ensinamento de caráter religioso, teológico, de caráter teológico e de fé para aquelas pessoas, né? Para que elas se afastem do pecado e para que elas se aproximem o quanto mais, de modo mais harmônico possível, do propósito divino. Outra coisa importante, esse texto pretende estabelecer um memorial para as futuras gerações. Já tem uma nova geração entrando em campo, né, em substituição da geração anterior. Quando o texto fala que aquela geração pereceu quase todo mundo, está querendo dizer que aquela geração se perdeu pelo meio do caminho, se perdeu nas suas próprias murmurações e que é necessário uma virada de página, uma nova história, uma nova época, um novo povo com nova consciência, principalmente uma nova consciência para que não aconteça o que aconteceu lá atrás no passado com aquela primeira geração, né? Então, outra coisa importantíssima é que neste texto, assim como no Êxodo, nós temos a centralidade de Moisés. Moisés é o personagem mais importante para a construção da tradição do Pentateuco, ou da Torá, ou da lei, como você queira dizer, né? Moisés é a figura central desse relato, dessa história, dessa construção teológica, dessa fé que vem do Pentateuco, que vem dos textos do Pentateuco, do libertador do Egito, do libertador apresentado no Êxodo, do condutor apresentado em Números, né? Esse personagem ele é central no relato do Números. E, posteriormente, ele vai passar o bastão para Josué, mas esse é um relato que nós vamos ver na próxima semana, na próxima aula. Aliás, antes da gente continuar, eu quero saber o seguinte, você já deixou o seu like aqui no vídeo? Isso é importante para o nosso trabalho, para o nosso canal. E se esse trabalho, seja EBD ou qualquer outra coluna que tenha aqui no canal, tem sido importante para a sua vida, para a sua espiritualidade, para a sua formação, você bem que podia ajudar para que esse trabalho se mantenha e se amplie. Você pode enviar ofertas com o valor que você quiser para a chave Pix, que vai aparecer aqui no vídeo, que está na descrição também desse vídeo. Você pode clicar no botão Valeu Demais, enviar ofertas de R$2 até o valor que você quiser, como também você pode se tornar membro do canal em um dos planos que nós temos aqui disponível. E também venha conhecer meu livro de História do Cristianismo. Clica aqui no link que está na descrição e adquira hoje mesmo, que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Bom, outra coisa importante, o propósito de Números é mostrar que Deus quer viver entre o seu povo, que ele não quer se apartar do seu povo, apesar de todos os pesares que esse povo tem vivido e tem apresentado, né? Esse texto também vai mostrar aos seus leitores, às gerações, que há um ideal estabelecido e proposto por Deus e que cabe a esse povo buscar ser iluminado, ser guiado por esse ideal, porque uma vez que esse povo se adeque a esse ideal, ele terá um caminho próspero, tranquilo, abençoado, apaziguado pela frente. E quando esse povo se afasta desse propósito, deste ideal, ele vai conhecer uma realidade dura, solitária, bastante sofrida, como é a passagem num deserto, de escassez, de angústias, de sols escaldantes, ou seja, de sofrimento no modo geral. E esse livro ele é organizado, estruturado em 3 partes principais. A primeira parte está situada no Sinai,
que é onde o povo recebe as leis, o primeiro paradeiro saindo do Egito, e esse relato está do capítulo 1 até o capítulo 10. Lá nós temos o censo, a ordem das tribos no acampamento, o ofício dos levitas, os filhos dos levitas, Coate, Merari e Gerson, os pecados e as leis de purificação para esses pecados, o voto de nazireado, que é o voto de consagração a Deus, as bênçãos, a organização dos levitas, a Páscoa e também a saída do Sinai para o deserto, que é a segunda parte do livro, a direção entre o Sinai e o deserto, capítulo 11 até o capítulo 21. Lá tem o relato de Miriam, lá tem o relato dos espias, lá tem os castigos em relação ao pecado e à desobediência daquele povo, as leis e ofertas em relação ao pecado, os dízimos aos levitas, a morte de Miriam, a morte de Arão e, por fim, a terceira parte do livro, que é na planície de Moabe, quando o povo está na planície de Moabe, o último estágio antes da terra de Canaã, e esse relato está do capítulo 22 a 36 do livro de Números. Lá apresenta o relato de Balaque e Balaão, um novo censo sendo organizado, até porque muita gente teria perecido, as ofertas, os votos, a distribuição da Transjordânia. Lembre-se, Jordão é a referência ao Rio Jordão, que corta a terra, é a referência. O que está para o oriente do Jordão é a Transjordânia. O que está para o ocidente do Jordão é a Cisjordânia. Então, na Transjordânia, do lado de lá do Jordão, antes de passar o Jordão, se estabelece meia tribo de Manassés, que tinha sido um dos filhos de José, que ganhou a bênção de primogênito, inclusive de José, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Aliás, as tribos da Transjordânia foram as primeiras a desaparecer do mapa e as outras tribos todas são estabelecidas na Cisjordânia, né? Como nós vamos falar com mais detalhe lá no livro de Josué, quando a gente chegar lá daqui a 2 semanas, tá bom? Então, na Cisjordânia ficam as outras tribos, 2 tribos no sul, algumas tribos no centro, outras tribos, 4 tribos no centro, 4 tribos no norte daquela terra, mas isso com detalhes nós falaremos daqui a 2 semanas, quando nós chegarmos na nossa aula, na nossa EBD online, no livro de Josué, tá certo? Então, como você tem acompanhado, aliás, para receber minha aula aí na sua casa, é só virar membro Café Colonial, que já é o suficiente. Se você, além da Bíblia, quiser aprofundar conteúdos na teologia bíblica, quiser conhecer teologia sistemática, teologia pastoral, teologia prática, você pode fazer com a gente um curso livre de teologia. Por menos de R$ 1 por dia, você vai ter aula com pessoas que têm doutorado, mestrado, pós-graduação, tudo reconhecido pelo MEC, é uma exigência nossa, porque nós queremos o melhor conteúdo, nós temos um compromisso com o critério para oferecer a você o melhor conteúdo, a melhor qualidade possível. Doutorado e mestrado reconhecido, e não pessoas que se autodeclaram doutores e mestres, fazem cursos livres. Não, nada disso. Professores com experiência pastoral, com experiência docente e acadêmica também, que vai acrescentar muito. E sabe onde você encontra um curso desse por menos de R$ 1 por dia? Se não for aqui, em lugar nenhum, porque é muito barato. Sabe quanto que é uma aula de um doutor, de um mestre? R$ 1 por dia não paga, com certeza. Mas você tem essa oportunidade de pagar apenas esse valor e ter um curso de alta qualidade. É só clicar agora no Seja Membro e escolher, no caso, o plano Café Completo, curso livre em Teologia. Uma grade completaça e você vai gostar muito, com certificado no final, inclusive. Tchau, pessoal. Bom domingo, boa semana. Compartilhe nosso conteúdo nos seus contatos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e em breve a gente volta por aqui. Tchau, tchau e até lá.